O que tem nessa cena que é tão libertador, que me fez sentir tão solto, relaxado, ao mesmo tempo empolgado, como se tivesse sentindo uma energia fluindo no meu corpo, né? O que é? 敵に塩を送るなんてどっちがふざけてるって話だ。 Nessa cena, essencialmente o que a gente vê é um bloqueio mental sendo dissolvido. Algo que, quando você já sentiu o que é a pressão de um bloqueio mental e quão paralisante, às vezes ele pode ser, você pode se identificar e sentir essa catarse. A minha mente nem sempre responde como eu gostaria que ela respondesse. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, era um ambiente todo novo para mim, então eu simplesmente travava. Todas as minhas habilidades de comunicação, de conversar com as pessoas, minhas habilidades sociais, elas iam embora. Eu não sabia mais o que era sarcasmo. As pessoas faziam uma brincadeira comigo e eu, travava, eu não entendia figuras de linguagem e eu só falava de maneira extremamente, literal. E as pessoas me achavam um estranho. Eu chegava em casa, chegava na aula e eu não era assim. E eu ficava me odiando, me martelando isso na minha cabeça. Por que eu agia dessa forma naquele ambiente? Por que eu tinha esse bloqueio mental? Longe de ser a única situação na minha vida. Até com esse canal. Quantos vídeos que eu já fiz e ninguém nunca vai ver, porque eu tenho um bloqueio com relação a eles, né? Com relação a falar para uma câmera, para as pessoas. Então eu vi aquela cena e eu me senti liberto. Eu me senti livre disso. Eu acho que o bom entretenimento, ele não precisa representar a vida como ela é, mas ele acaba representando vários problemas que pessoas têm. Através de alegorias, através de metáforas, através de um universo fantástico, você falar de coisas muito reais. Aqui o que a gente vê é um personagem que não consegue usar seus poderes de fogo. Tem esse bloqueio. Ok, o meu bloqueio não me impede de usar poderes de fogo. Infelizmente. Mas ele me impede de fazer coisas que eu poderia fazer não fosse ele. Só que antes de falar dessa luta, vamos falar um pouco do Midoriya, para entender um pouco o lado dele e dar um pouco de contexto para isso tudo. Explicar o porquê que é tão bem feito, porquê que essa cena é tão relevante e me fez sentir dessa forma. E talvez tenha feito você sentir dessa mesma maneira. Então vamos lá, o Midoriya é nosso protagonista. Ele é completamente fascinado, obcecado por super-heróis. Ele não desenvolveu seus poderes na primeira infância. Algo que acontece com uma pequena parcela infeliz dessa sociedade. Apesar de não ter desenvolvido poderes ainda no final da adolescência, ele tem o sonho de ir para a melhor universidade de super-heróis. E ele acaba herdando os seus poderes do herói número 1, o maior herói de todos os tempos, o All Might. Só que com isso ele também herda a responsabilidade de ser o sucessor do maior herói de todos os tempos. O símbolo da paz. A cola que mantém a justiça e a ordem daquele mundo estável. Só que assim, como ele herdou no final da adolescência e não na infância, ele não teve muito tempo para ficar familiarizado com seus poderes. E aí o resultado é que ele não sabe usá-los. Toda vez que ele usa o seu poder, ele usa todo o seu poder e o seu corpo não está preparado para isso e ele fica absolutamente estrupiado, assim, o braço dele quebra, a camisa vai para puta que pariu, né? A mãe, coitada, tem que comprar um monte de roupa para ele. Hello, darkness, my old friend. Isso tudo para dizer que para Midoriya o poder não é algo inerente dele. Aquilo foi dado, ele mereceu, mas ele precisa continuar sendo, ele precisa agir, portanto, com responsabilidade. E ele é um cara absurdamente resiliente. Sabe aquela cena no Homem-Aranha 2, na qual o Peter Parker ele desiste de ser o herói? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Cara, eu sou um merda, meu irmão. O Midoriya jamais faria isso. Ele nunca desistiria de ser herói, apesar do custo pessoal que aquilo pode ter. E é por isso que quando ele vê o Shoto Todoroki sendo o número 1 da turma, né, de estudantes para super-herói, conseguindo aquela posição sem dar tudo de si, sem dar o seu 100%, pior, dando apenas 50%,
Isso faz com que ele fique extremamente incomodado com aquilo. Agora vamos falar um pouco do Todoroki. Como eu falei, na trama, ele é o herói número 1 da classe, da turma A ainda, que é a turma de maior prestígio, dentro da universidade de maior prestígio. Isso não é à toa, afinal, ele é filho do grande herói número 2, o Endeavor. Na superfície, o Shoto ele é um pouco o Sasuke dessa história. Ele é quieto, ele é direto ao ponto, ele não tem tempo para criancice e por isso ele não interage muito com o pessoal da turma dele. E ele é extremamente habilidoso. E ele é misterioso, ele aparenta ter um passado trágico. De novo, Sasuke. Ele tem poderes de gelo, herdados da mãe, e poderes de fogo, herdados do pai. O lance aqui é que a gente nunca vê o Todoroki usando os poderes de fogo, apenas os poderes de gelo. Ele explicitamente se recusa a usar os poderes de fogo. E ele jura se tornar o melhor usando apenas o lado de gelo da sua mãe. Ele ativamente rejeita o lado de seu pai. Você vê, o Todoroki ele tem uma cicatriz de queimadura no lado do rosto dele. Dado o seu mau relacionamento com seu pai, e esse passado misterioso, logo a audiência deduz que o pai que fez isso com ele. Só que não é bem isso. O Endeavor ele é uma antítese do que deveriam ser os heróis. Nesse universo tão colorido e repleto de heróis de todos os tipos, uma visão de forma geral muito otimista, a gente tem o herói número 2, que é egoísta, invejoso, arrogante. Ele só não é considerado um vilão porque ele ativamente faz coisas do bem. Ele salva pessoas, ele completa missões de resgate e o caramba. Só que a sua intenção ao fazer isso não é colocada na balança. E quando a gente olha para o relacionamento dele com a sua família, as coisas ficam ainda piores. Esse compasso moral dele fica ainda mais duvidoso. O Endeavor ele tem uma profunda rivalidade com o All Might, que é o herói número 1. O All Might ele é o símbolo da paz. Ele é sempre sorridente, muito otimista. Tem um ótimo relacionamento com os fãs dele, inclusive. Ele é o herói mais popular. E o Endeavor quer ultrapassar ele a todo custo. Mas assim, não importa o quanto que esse cara se dedica, ele nunca conseguiu, talvez nem chegar perto das capacidades do All Might. E é por isso que ele incube o filho dele para essa missão. O Endeavor ele forja um casamento, ele escolhe uma esposa que teria um poder complementar ao dele, os poderes de gelo. Ele tem vários filhos, até um deles desenvolver os dois lados, tanto de fogo, dele, como de gelo, de sua mãe. Em um mundo no qual o poder é medido e o status de uma pessoa é muitas vezes dado com quanto de poder essa pessoa tem, ser filho do herói número 2 seria motivo de alegria, né? Você iria admirar o seu pai. Só que não é o que a gente vê aqui. A visão toda do passado de Shoto é visto através de flashes da sua memória quando criança. E o relacionamento com seu pai é muito negativo. Ele é um cara arrogante, ele é um cara fisicamente abusivo e muito distante dele. A lente pela qual vemos é de terror. Medo, desprezo, ódio. Isso faz com que Todoroki rejeite completamente a ideia de seu pai. Com sua mãe a história é diferente. Aqui a gente tem uma proximidade, a gente tem afeto, a gente tem carinho, a gente tem momentos doces. E olha que coisa, né? A gente tem o fogo representado pelo pai dele, que é distante, frio, abusivo. E a gente tem o gelo, que são os poderes da mãe. Mas é ela a fonte de carinho, de acolhimento. Machoto ele também é filho de seu pai. Todo lado esquerdo dele é com os cabelos ruivos, olhos azuis e poderes de fogo. Fogo queima, consome. E consumiu a sanidade da Rei, que não aguenta mais. À beira de um colapso nervoso, não sabendo lidar com as chamas que o seu filho tão querido agora sabia produzir e estava ativamente sendo treinado para ser mais poderoso, ela acaba só vendo o reflexo do seu pai, o seu malfeitor. Shoto testemunha a súplica de sua mãe.
Assustado, ele aborda ela. O olhar dela é de terror, desespero. Se sentindo encurralada, a gente só vê o bully entrando em ebulição. Uma alegoria clara de que ela está no seu limite. A imagem corta e a gente vê um Shoto ouvindo seu pai relatando o que a gente não viu. Um ato terrível. Uma mãe, num gesto desesperado, numa mistura de autodefesa, de retaliação à imagem do Endeavor, ela joga água fervendo no rosto do seu próprio filho, ao lado de fogo que ele havia herdado do seu pai. Essa revelação ela é muito emblemática. A maior cicatriz física que ele carrega não foi feita por seu pai abusivo, mas sim pela figura de maior carinho que ele tinha na vida toda, por sua mãe. A gente tem uma coisa ali quase irônica também. Ela não machuca o seu filho com seus poderes de gelo, mas sim com uma água fervendo, algo que é muito mais próximo dos poderes do seu pai. Apesar de ser novo, o Shoto ele sempre entendeu que o que aconteceu ali não foi culpa da sua mãe. Ela também era uma vítima do seu pai. E é por isso que Todoroki tem como objetivo pessoal vencer o seu pai no seu próprio jogo. Ele iria se tornar o herói número 1, mas sem nunca usar os poderes dele de fogo. Apenas os poderes de gelo, até para mostrar que era possível, e ele estaria negando por completo o legado de seu pai. E é por isso que no anime inteiro a gente nunca vê o Shoto usando seus poderes de fogo. Os poderes de gelo bastam. Ele é colocado em algumas situações de maior pressão, só que ali com o uso criativo e magistral dos seus poderes ele consegue se safar. Que assim, vamos combinar? Poder de gelo já tá bom o suficiente, né? Você tem o Aoki do One Piece e o cara é extremamente super poderoso, um quebra o pau geral. Tem aquele maluco lá também do X-Men, mas esse aí não é tão poderoso. Hello, darkness, my old friend. Enfim, até que ele enfrenta o Midoriya no combate em torneio. A luta é extremamente dura. O Midoriya, ele se estropia inteiro, o combate todo. Ele usa estratégia e seu conhecimento bastante aprofundado dos limites dos poderes que o Todoroki tem. E ele surpreende muito ali. Ele é a zebra, né? Principalmente por sua determinação e resiliência. O que dá energia e força para ele é lembrar sempre do seu objetivo, de se tornar o número 1, do seu sonho, de ser merecedor do poder que foi dado. Os dois estão debilitados, ficando sem recursos. Mas Midoriya é nosso protagonista e ele tem essa determinação implacável para vencer. Só que aqui que a gente tem um momento muito bonito de construção de personagem. A gente vê como o Midoriya ele realmente é um cara altruísta. A gente tem várias cenas de personagens, cada um falando qual a sua motivação para se tornar um herói. Alguns é dinheiro, alguns é status. E todos eles são pessoas boas. É normal ter seus interesses pessoais. O que não é normal é, num mundo de super-heróis, a gente ter os heróis admitindo que eles têm uma agenda pessoal, que eles têm objetivos que seriam egoístas. Geralmente a figura do herói ela é retratada como essa coisa imaculada, sem egoísmo, sempre altruísta. E aqui que a gente vê também o quão maduro é o show. Que apesar de ter, né, num lado esse visual super colorido e essa coisa super cartunesca, do outro ele está constantemente lidando com esses temas e colocando um pouco de tons de cinza ali. Isso é muito importante, porque no mundo em que os super-heróis eles muitas vezes têm esse lado meio egoísta, quando um não tem, ele se destaca. E Midoriya é essa pessoa. Voltando para a luta, ele sabe que o Todoroki não está dando 100%. E ele estudou com esse cara, ele tem a sensibilidade para entender o porquê daquilo está acontecendo. Ele sabe ali que tem uma mistura de trauma, um pouco também de orgulho, né, para tentar mostrar para o seu pai que ele é capaz de ser o melhor sem usar o poder dele. Só que o Midoriya ele consegue enxergar o bloqueio mental que tem na mente de Shoto. E lembrando, né, o Midoriya ele teve o poder entregue para ele. A potência para fazer o bem. E aquilo era dele. E o mesmo vale para o Shoto. O poder é dele e não do seu pai. Aquele poder era dele para que ele pudesse fazer o que quisesse com ele. Ele podia ser um herói melhor e uma pessoa melhor. Naquele contexto da luta, eles são inimigos. Só que Midoriya consegue enxergar além disso. Ele lembra a todo momento que Shoto é também o seu amigo e também um herói. E ele entende que ele precisa de ajuda para se escapar dessa prisão mental que ele fez para si mesmo. E aquele talvez fosse o momento para ajudar ele, mesmo à custa dos seus próprios sonhos. E essa frase, ela liberta o Todoroki Shoto, que arregala os seus olhos e ele tem flashes não traumáticos, mas de memórias doces dele, criancinha, com a sua mãe, de uma época na qual ele também tinha sonhos de se tornar o herói número 1,
Era um sonho inocente dele, antes mesmo dos maus tratos e abusos. でもヒーローにはなりたいんでしょ? Era o que ele queria, não é mesmo? Os seus olhos agora estão abertos, cheios de motivação, como se estivessem enchendo de energia, deixando finalmente fluir os pensamentos, sem trauma, sem obstrução, sem bloqueios. Ele se sente completo, a chama se acende, o fogo toma conta, é uma cena linda pra caralho. O seu lado de gelo, que estava sobrecarregado, exausto, agora estabiliza. Talvez seja uma alegoria, uma metáfora de como a gente não pode depender apenas de uma faceta nossa. O gelo do seu corpo derrete. No seu rosto tem água, que podem até ser lidas como uma espécie de lágrimas de libertação. Shoto agora com 100%. Um sorriso desafiador, não se contendo de tanta energia. Versus Midoriya, também empolgado e energizado. Ele está testemunhando a pura magnitude do poder avassalador do seu adversário, né? Do seu inimigo e amigo. Mas ele não se abala, para ser o melhor, ele precisa ganhar do melhor, no seu melhor. E ele está disposto a dar 100% dele para isso. Shoto 100% versus Midoriya 100%. Cara, um único golpe. Todas as fichas para dentro. Uma explosão. O palco, a audiência, os juízes, todos ficam espantados. Eles precisam até criar uma barreira entre os dois. O Midoriya, ele perde essa luta. Ele trouxe isso para ele mesmo. Fazer o bem tem um custo pessoal. E ele sabe disso. E ele resolveu pagar mesmo assim. É muito fácil fazer escolhas boas quando elas não custam nada. Mas ele realmente é um cara do bem. Quanto ao Shoto, essa paralisia, esse trauma, eles voltam a assombrá-lo na próxima luta que ele tem. Contra o Bakugo, que fica puto por ele não ter usado o máximo contra ele, né? E usou contra o Midoriya. O Shoto nessa luta ele tá meio desmotivado, né? Talvez meio em choque por ele ter se permitido usar 100%, usar esse poder que é um tabu para ele, né? Quase como se ele tivesse esquecido do seu trauma, né? Fazido pouco caso dele. E esse é um momento muito legal de Boku no Hero, porque a gente vê que o trauma ele não se desfaz apenas com uma conversa muito boa, numa luta muito impactante, num momento muito inesquecível. Não, o trauma ele é persistente, ele volta. Tem momentos que o bloqueio mental ele cessa de exercer aquela pressão em você, mas ele pode voltar. Leva um tempo de trabalho para que você realmente se cure. Mas, é sobre isso que é entretenimento para mim. Como que esse desenho colorido e bobo de super-herói para criancinha, como é que ele me fez refletir sobre problemas reais que eu tenho, sobre bloqueios que existem na minha própria cabeça? Eu senti a catarse vendo essa cena, eu senti a libertação, o empoderamento. E é vendo esses seres sobrenaturais com problemas tão semelhantes aos meus, né, aos nossos, que você sai com uma sensação gostosinha, emocionado, esperançoso, com a sensação de que você pode também resolver seus próprios problemas, que tem uma lição ali a ser aprendida. E para quem sabe, não te encorajar a resolver suas próprias questões. Procure um psicólogo, é bem melhor que a minha.